você fez esforços para conversar com o Suge Knight? Eu sei que naquela noite, no hospital, o detetive Franks tentou, segundo ele. Então eu sei que por 2 ou 3 dias depois disso, nós tentamos e finalmente conseguimos trazê-lo e conduzir uma entrevista com ele. Como isso aconteceu? Como o Suge Knight acabou na delegacia Metro? Bem, as primeiras tentativas não foram muito bem sucedidas, digamos assim. Ele não queria vir, ele não apareceu. Na verdade, acho que da vez que ele deveria ter vindo, ele não apareceu. E na noite em que ele veio, acho que foi 3 noites depois, isso estaria no relatório. Quando ele chegou, ele apareceu com David Kenner. David Chesnoff e George Colissus, que eram 3 advogados que representavam ele, o que achamos estranho porque Suge Knight era uma vítima. E aqui que o Ed Wright Jr. talvez estivesse esperando no saguão. E foi então que finalmente conseguimos fazer uma entrevista gravada com Suge Knight, com os 3 advogados dele presentes. E quais foram suas impressões daquela entrevista? Suge Knight não era o Suge Knight que eu esperava. Quer dizer, nós tínhamos feito muita pesquisa no pouco tempo em que estivemos envolvidos, e Suge Knight não era uma pessoa muito tímida anteriormente. Nas entrevistas que tínhamos visto dele, ele era um cara muito expansivo, sabe, do tipo que está no comando, mas ele estava muito tímido. E para nós, a entrevista dele era muito ensaiada e ele estava muito tímido e eu achei que ele mentiu para a gente, ele simplesmente não sabia de nada. A sua impressão era de que ele estava escondendo informações sobre o que aconteceu. Ele basicamente disse que não sabia de nada, ele não conseguia reconhecer ninguém. Alguns dias ou talvez até uma semana, chega um momento em que você é contatado por alguma autoridade policial na área de Los Angeles, seja o LAPD, Louisiana ou o Departamento de Polícia de Compton, que te auxilia na sua investigação? Tupac Shakur faleceu em 13 de setembro. Acompanhamos a autópsia e fomos contatados depois. Bem, acho que provavelmente houve algum contato com outras pessoas dentro da seção de homicídios. Você tem que perceber que há pessoas acima de nós, mas por fim, Tim Brennan do Departamento de Polícia de Compton, acho que Michael Edge, e eu não sei, algo assim, do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, vieram para trocar informações. E foi aí que mostramos na fita de vídeo do MGM para eles. E uma vez que vocês mostraram a fita de vídeo do MGM para eles conseguiram identificar para você, antes de tudo, quem era Orlando? Eles imediatamente reconheceram Orlando Anderson. Eles nos disseram, esse é o Orlando Anderson. E eles também identificam algumas das pessoas que estavam com o Suge, que você não sabia que poderiam estar com o Suge? Eles reconheceram o Suge Knight. Acho que eles fizeram isso pelos apelos. Se eu me lembro bem, pode ser que tenham mencionado nomes. O Bunty estava na foto, um cara chamado Bunty. Pode ser que tivesse mais alguns, mas, de novo, isso estaria no relatório, porque documentamos tudo isso. O nome Trayvon Lane te soa familiar? Sim, Trayvon Lane me soa familiar. Quanto ao Neck Bom? Eles acabaram identificando várias pessoas porque conseguimos obter uma quantidade substancial de informações deles. Chega um momento em que eles te avisam que basicamente está acontecendo algo em Compton
que pode realmente indicar quem pode ter matado Tupac? Bem, nós soubemos que eles tinham uma série de tiroteios acontecendo em Compton e estavam recebendo muitas informações de informantes. Isso era interessante para nós. O problema era que tudo vinha de informantes. Nós não tínhamos ninguém que se apresentasse para testemunhar. Então, era uma informação que podíamos usar, mas não tínhamos nenhuma testemunha disposta a falar conosco. Para nós, era tudo de ouvir dizer. E antes que eu vá muito longe nisso, na primeira vez que você foi a Compton, você conseguiu identificar que Suge Knight, Tupac Shakur e o grupo deles estavam hospedados no Luxor? Sim, nós soubemos disso depois do espancamento no MGM. Todos eles tinham ido embora porque a segurança do MGM tinha gravado ou filmado o grupo passando pelo cassino e saindo. E recebemos informações de que eles foram para o Luxor, onde tinham quartos, porque observamos, ouvimos algumas imagens de vídeo na área do Valé. Depois, eles tinham trocado de roupa e estavam se encontrando lá embaixo para pegar alguns veículos de onde saíram para ir à casa de Suge Knight, lá em Las Vegas. Juiz, tenho em mãos um registro autenticado do Luxor das Reservas no 124 da Auburn. Sem objeção. Meritíssimo. Submeta. Então, você mencionou algo que acho que devo abordar. O grupo de Suge e Tupac sai do MGM, veio para o Luxor. E então vocês tinham a polícia do lado de fora, não para esse propósito, mas vocês tinham policiais trabalhando na segurança perto da casa de Suge Knight aqui em Las Vegas? Nós não tínhamos homicídios, não tinha. Aparentemente havia um serviço extra no condomínio do Suge Knight. Acho que é um condomínio fechado onde ficava a casa dele. Eles estavam trabalhando de folga por causa do evento que estava acontecendo. Então, você ficou sabendo que depois do Luxor eles foram para a casa do Suge? Sim, nós soubemos que eles foram para lá. Havia, acho que, um registro de entrada ou algo assim. E descobrimos que várias pessoas tinham ido para lá, entrado, e nós, eventualmente, conseguimos esse registro de entrada. Então, em algum momento, depois que eles chegaram na casa lá, eles partiram. É aí que o incidente acontece. Não muito tempo depois disso foi quando o incidente aconteceu. Tudo bem, deixa eu voltar para Compton. Em algum momento te informam que o Departamento de Polícia de Compton vai cumprir mandados de busca em todas as residências dos Mob Piru e dos Southside Crip que eles conseguirem identificar como parte da investigação sobre a guerra em andamento. Agora, isso está acontecendo entre os Mob Piru e os Southside Crips. Meio que de duas formas. Nós fomos informados de que eles estavam cumprindo mandados de busca em todos esses locais para esses diferentes grupos ou gangues. Mas que também havia pelo menos um mandado de prisão por assassinato para Orlando Anderson, que eles tinham lá em Compton. Então, pelo que entendemos, eles iriam prendê-lo por um mandado de prisão por assassinato pendente lá em Compton. Você estava presente em Compton quando esses mandados foram cumpridos? Mike Franks e eu realmente fomos até lá e estávamos presentes para testemunhar o cumprimento dos mandados de busca pela polícia de Compton. Eu acredito que o pessoal de Los Angeles, não sei se os xerifes do condado de Los Angeles participaram, os próprios policiais. Eu sei que o pessoal da unidade prisional deles estava lá. Você já falou sobre isso antes, sobre esse mandado? Você tinha visto uma cópia da declaração juramentada para esse mandado?
Eu vi um lá em 96 e acho que vi um aqui recentemente que você me mostrou, que meio que refrescou minha memória. E dentro disso, todas as testemunhas são identificadas como Cris. Você sabe o que é um CR? O que eles estavam chamando de Cris? Bem, o que me disseram é que era chamado de informante confidencial e confiável. Não me lembro de nenhuma pessoa sendo nomeada como testemunha de nada. Tudo era baseado em informantes confidenciais e confiáveis. Informantes confiáveis nos quais o mandado de busca estava sendo baseado. O que eu acho que, em alguns casos, não é incomum. Eu sei que casos de narcóticos fazem isso com bastante frequência, mas no fim das contas, se você quiser levar um caso adiante com sucesso, você precisa ter alguém que esteja disposto a testemunhar. Então, no dia 2 de outubro de 1996, você estava presente na Burisav quando a residência de Orlando Anderson foi alvo de uma batida policial e eles fizeram uma busca lá? Não posso te dizer se eu estava na Burisav, mas lembro de estar em algum lugar onde Orlando Anderson foi preso. Durante isso, você descobriu onde Orlando Anderson estava ficando quando ele estava em Las Vegas? Bem, sim, nós meio que já tínhamos uma ideia antes disso, mas quando ele foi preso, meio que confirmamos que ele estava hospedado no Hotel Excalibur. Nós sabíamos que ele tinha estado em Vegas, porque tínhamos ele em vídeo, mas sim. Meritíssimo, tenho em minhas mãos a prova número 125, apresentada pelo Estado, que é uma cópia autenticada de... ou é um registro autenticado do projeto Excalibur e Alfred. Você quer que eu leve até você? Sim. Vai demorar um minuto. Ok, agora vou tentar ao máximo compartilhar minha tela com você e ver se conseguimos... quero te mostrar só uma pequena parte desse registro em particular. Tudo bem. Sei lá. E... acho que eu deveria tê-lo aberto. Certo? Aqui, você está vendo a minha tela? Eu vejo você, não vejo o documento. Espera um minuto. Acabou de mudar. Você está vendo esse documento agora? Sim, eu vejo um documento. É um... declaração juramentada do responsável pelos registros. Eu vou descer aqui para a página 2. Ok. É um recibo da Excalibur. Então eu vou... Dar um zoom aqui, talvez. Esse é o botão de busca. Isso vai me deixar dar um zoom aqui. Aí tá. Eu vejo um texto ali embaixo. Funcionou? Ok, deu zoom. Agora eu só preciso chegar até aquela escrita agora que dei zoom. Beleza. Então, na Tudo página 2, aqui tem uma caligrafia ali. Aqui são Stardust e Monte Carlo. Você reconhece essa caligrafia. Essa é a minha caligrafia. Então, como essa caligrafia foi parar nesse registro, o que você faz? Bem, sem ver um relatório, eu escrevi isso aí. Não há dúvida de que fui eu quem escreveu isso aí. A questão é, por que eu escrevi isso aí? Está datado de 8 de setembro. Coisas que são chamadas locais.
e eu coloquei Stardust para um número de telefone e então Monte Carlo para o outro número de telefone. Isso sugere para você que você está tentando ver quem era Orlando Anderson e quais outros hotéis ele estava ligando. Eu quero ver quais são as ligações, e a ligação para o Stardust é às 9h41, deve ser 9 se estiver correto, uma é às 9h41 da manhã. Então, para o Monte Carlo é às 9h46. E logo depois disso é o Stardust, de novo, às 7h47. De novo. Houve algumas discussões e acho que vamos chegar nisso quando avançarmos um pouco mais, mas por que não falamos sobre isso agora? Havia um problema no Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas com informações relacionadas à sua investigação sendo vazadas publicamente. Bem, eu percebi que talvez algumas informações estivessem sendo vazadas. Eu não poderia dizer quem especificamente estava fazendo isso, mas eu estava ficando preocupado a tal ponto que no nosso escritório nós tínhamos não atrás da minha mesa, mas havia algumas prateleiras onde muitos dos arquivos dos casos eram guardados. E uma vez que esse caso continuou, e você sabe, a natureza de quem era a vítima, especialmente quando ele faleceu, parece haver muito interesse externo, especialmente da mídia. E eu comecei a me preocupar com isso. Então, passei a trancar meus arquivos do caso na gaveta da minha mesa, porque eu não queria que eles ficassem disponíveis. Porque eu tinha deixado coisas na minha mesa e algumas vezes encontrei coisas diferentes de quando eu as deixei. E isso simplesmente me incomodava. Por isso que eu as trancava. Chegou um momento em que você começou a salvar seus relatórios em um outro meio de armazenamento além do computador. Sim, houve alguns relatórios que acabei não enviando para os arquivos porque eu estava colocando eles no que a gente chamava na época de disquete. Acho que hoje em dia eles têm muita tecnologia diferente, mas naquela época a gente tinha uma coisa chamada disquete, porque a gente realmente fez alguns relatórios logo no começo, que eu ainda não sei onde estão. A gente fez um registro de chamadas logo no começo, que, pelo que parece, ninguém consegue encontrar. A gente foi procurar um veículo de outro cara que ninguém consegue achar. Simplesmente muitas coisas desapareceram. E alguns deles são relatórios que foram feitos antes mesmo de eu colocá-los em disquete. Então, sim, eu tinha algumas preocupações. Você sabia que alguns funcionários da Metro venderam uma foto Polaroid do Tupac na mesa de autópsia para o Daily Mail? Eu estava... Depois que fizemos a autópsia, eu estava do lado de fora da sala de autópsia. Não posso dizer que vi alguém tirar a foto Polaroid do corpo de Tupac Shakur. Eu vi alguém entrar na sala de autópsia onde o corpo dele estava com uma Polaroid. Então, eu não me lembro quanto tempo depois disso um livro foi publicado por Kathy Scott que tinha uma foto Polaroid do corpo dele. Não era uma das nossas fotos do corpo dele da autópsia. Era bastante óbvio que era uma foto Polaroid tirada depois, porque não era uma fotografia que nós tiramos. Nós não tirávamos esse tipo de fotografia em uma autópsia. Não tínhamos motivo para isso. Mas, sem dúvida, você mesmo tinha preocupações sobre a segurança das informações em relação à investigação. Sim. Agora, voltando ao documento número 125, diz que no dia 8 de setembro
Às 9h46 da manhã, parece que ligaram para o Monte Carlo, correto? Certo. Meritíssimo, marquei o documento número 126 como prova proposta pela promotoria, que é uma cópia autenticada de um registro do Monte Carlo. Eu gostaria de apresentar. Alguma objeção? Eles vão precisar de um momento. Certo. Ok, eles vão demorar um minuto. Tudo bem, detetive, vou tentar fazer isso, mudar a tela para você e agora colocar o 126 na tela. Opa. Aparentemente, o compartilhamento de tela parou. Deixe-me colocar aqui primeiro, então. Agora vou voltar para você e clicar em compartilhar. Então você consegue ver agora? Agora consigo. Há um pequeno atraso, mas é uma declaração juramentada do custodiante dos registros novamente. Agora este é o Monte Carlo e eu vou pular para a primeira página. O nome, Corey Edwards. Corey Edwards. 1300 East Sloane. Ok. E parece que ele chegou e saiu na noite de sexta-feira anterior, de sexta-feira, dia 6, para sábado, dia 7 de setembro de 1996. Você vê isso do lado direito? Eu vejo isso. E eu vou descer aqui. Mais algumas páginas. Você quer ver? Posso dar um zoom aqui para você? Não? Eu consigo ver a escrita. Excalibur, bem, volte. Eu tenho que voltar. Era isso mesmo. Dei muito zoom. Aí está, ok. Excalibur, Sahara e Luxor. Essa é a minha letra. E isso sugere para você que foi você quem pegou esse registro e conferiu para ver. Onde estão esses números de telefone? Os números de telefone locais estão sendo chamados nele? Vou descer? Sim, então a Excalibur foi em 7 de setembro, às 10h01 da manhã, Sahara em 7 de setembro, às 10h26. Foi em 7 de setembro, às 10h32 da manhã. Agora, inicialmente, você fazia ideia de quem era Corey Edwards? Eu não tinha o nome de Corey Edwards, até que Compton nos deu esse nome. Agora você está em Compton. Vocês cumpriram mandados de busca. Você fica sabendo sobre a Excalibur? Você fica sabendo sobre o Monte Carlo e Corey Edwards. Eu quero meio que avançar agora. Bem, você mencionou algo sobre um registro de chamadas. Chega um momento em que vocês ficam sabendo de um indivíduo chamado David Keefe, que talvez tenha trabalhado no MGM. Sim, nós soubemos dele. Bem, teria sido relacionado ao registro de chamadas, porque isso remonta a, quero dizer, a descrição de Afufula, quando eu colhi o depoimento dele. Diego deu uma descrição que eu lembro, ele descreveu o motorista do Cadillac como tendo uma cara de poucos amigos, esse foi o termo que ele usou. E talvez eu tenha entendido errado a terminologia na época. Eu pensei,
Eu talvez tenha pensado que cara de poucos amigos significava um rosto mais jovem na época. Aqui alguns nomes estavam surgindo e nós tínhamos desenvolvido o nome de Davion Brooks, que aparentemente era um creeper do lado sul de Compton. Ele era um homem negro de pele clara e ele, eu não sei, a gente achava que ele tinha uma cara de otário. E ele era a pessoa a qual o registro de chamadas estava relacionado em um lugar. Era no sul. Não posso te dizer o endereço de imediato. Era ao sul da Tropicana, entre o Boulevard e o Cole Hall. Porque tudo que tínhamos, eu acho, era um celular ou algo assim, e fizemos o levantamento dos registros de chamadas, mas o nome do David Keith apareceu de alguma forma nisso, como um trabalhador em Las Vegas. E por algum motivo estou falando de cabeça, sem os relatórios. Ele tinha... Eu pensei numa Blazer grande, porque eu costumava ter uma Blazer grande, e havia um endereço em Las Vegas, isso. E eu sei que nós fomos lá e verificamos esse endereço, mas acabou que não tinha nada lá, não conseguimos determinar nada. Mas foi assim que o nome do David Keith surgiu. E eu sei que, como não conseguimos encontrar a Davion Brooks naquela época, não sei o que eles têm agora, nós tínhamos uma coisa chamada Scope, onde as pessoas podiam, os dados de quem tirava ficha no departamento do xerife ou tinha histórico criminal iam parar ali e a gente podia colocar um alerta no nome da pessoa. Então, se fossem parados por policiais ou presos, a gente poderia ser notificado. Nós marcamos de Davion Brooks e eu acredito que eventualmente eu devia estar, nós devíamos estar fora porque eu estava fora da cidade. Mas Mike Franks e Kevin Manning foram e o entrevistaram. Então, neste ponto, nós temos os nomes de Orlando Anderson, você tem o nome de Corey Edwards, você tem o nome de Davion Brooks, você tem o nome de Davion Keith. Avançando um pouco, mas em novembro de 1996, bem, deixa eu te perguntar uma coisa. De todas as pessoas que você entrevistou naquele carro de trás, teve alguém que disse que achava que poderia fazer uma identificação? Al-Fufula, pelo que me lembro, achou que talvez pudesse identificar alguém. Achei que fosse um motorista, mas eu teria que olhar o relatório. Ele é a única pessoa que achou que talvez pudesse identificar alguém. Não me lembro de ninguém dizendo que poderia identificar o atirador. Frank Alexander, Malcolm Greenidge e Qatari Cox eram mais ou menos mais do tipo braço escuro, esse tipo de coisa. Em novembro de 1996, em Nova Jersey, aconteceu alguma coisa com Yafufula. Infelizmente, Yafufula foi assassinado. Fomos notificados, quero dizer que foi em Orange, Nova Jersey, em algum lugar daquela área. Ficamos sabendo que Yafufula havia sido assassinado. Isso foi depois de termos feito várias tentativas, porque a Death Row Records, David Kenner, que era o advogado, eles nos disseram que se precisássemos falar com alguém dos Outlaws ou com qualquer outra pessoa, teríamos que contatá-los para fazer os devidos arranjos. E em algum lugar nos relatórios foram feitas várias tentativas de entrar em contato com Yafufula e ficamos sendo enrolados quanto a isso. Para avançar para o dia 9 de março de 1997, você ficou sabendo que outro rapper famoso chamado Christopher Wallace, também conhecido como Biggie Smalls, também conhecido como Notorious B.I.G., foi morto do lado de fora do Peterson Automotive Museum em Los Angeles. Sim. E o Departamento de Polícia de Los Angeles foi responsável por essa investigação. Correto. Em algum momento, você teve contato com Fred Miller, um dos principais detetives do Departamento de Polícia de Los Angeles? Sim. Então, pouco depois, em 17 de março ou por aí,
Você tentou entrar em contato? Bem, deixe-me te perguntar isso. Você entrou em contato com Frank Alexander para fazer reconhecimento fotográfico? Mike Franks, e fomos até lá e encontramos Frank Alexander. Não sei se foi isso que o relatório disse. Foi por volta de 17 de março, lá embaixo. Em algum lugar do condado de Orange, Califórnia. E eu tinha levado, provavelmente, acho que eram 10 séries de fotos para reconhecimento que tínhamos preparado, porque desde então, desde o tiroteio e tudo mais. Frank meio que mudou de lado. Acho que ele tinha ido para o lado da Death Row Records e as coisas mudaram e ele estava disposto a se encontrar conosco. E foi aí que mostrei para ele as séries de fotos para reconhecimento. O juiz e eu conversamos com o Sr. Sam sobre não precisar fazer a fundamentação de cada um desses com o senhor. Sam, mas eu tenho em mãos aqueles 10 reconhecimentos fotográficos que estão marcados de 76 a 85. Sem omissão meritícia. Sem objeção quanto à admissão? Tudo bem, eles serão admitidos em seguida. E eu vou começar pelo número 10. E 85? Opa. Eu tenho que entrar e sair aqui algumas vezes. Mas cada uma dessas identificações fotográficas que você fez aqui, você tinha um motivo pelo qual você tinha essas pessoas específicas nessas identificações fotográficas? Os principais envolvidos nessas identificações fotográficas eram, bem, obviamente, o Orlando Anderson estava lá por causa da surra no MGM, quero dizer. E por causa das informações que tínhamos conseguido em Compton. As outras pessoas, acho que Darnell Brin pode ter estado em um desses, porque o nome dele tinha aparecido. O nome de Dwayne Davis estava lá. Terrence Brown, de Andre Smith. Cam Altrue Davis, acho que é irmão do Dwayne Davis, ou ele é parente dele de alguma forma. Kevin, é isso? Kevin Davis? Acho que vou compartilhar minha tela e a gente vai passando por cada um, tudo bem? Beleza. Eu só lembro que eram 10 pessoas e cada pessoa que estava na fila tinha um motivo para estar ali, só para garantir. Tínhamos pessoas específicas que estávamos observando, mas queríamos incluir todo mundo que tinha aparecido. Página 2. E então, na parte de baixo, a página 3 tem os nomes das pessoas que estão em cada uma dessas posições. Tá correto? Esses são os registros da fila de reconhecimento, sim? Então, mostra no dia 17 de março de 1997. Você teria criado o registro do reconhecimento fotográfico. Esse é o seu nome ali embaixo. Sim. E neste aqui, o suspeito é o número 6, Dwayne Davis. E acho que provavelmente escrevi o nome dele errado. E se a gente for para a foto número 6... Esse é Dwayne Davis. Ele está mais jovem. Quer dizer, obviamente, faz muito tempo. Anos, né? Faz muito tempo. Agora, neste momento, quando você está mostrando esses reconhecimentos fotográficos, você tinha uma teoria sobre quem estava nesse veículo. Tínhamos uma ideia baseada em informações. Não tínhamos ninguém vindo à frente para dizer algo em particular. E quem era? Quem você achava que estava no carro? Bem, os 4 nomes em que estávamos focando eram Dwayne Davis, Terrence Brown, DeAndre Smith e Orlando Anderson. Esses eram os nomes em que estávamos focando. Mas, de novo, esses eram apenas os nomes que tínhamos. Acertou. Você não tinha nenhuma testemunha viva para te contar? Isso era tudo que vocês tinham? Confidência, o confiável, o seri, que... Nós não tínhamos, nós pessoalmente nem tínhamos isso. Quero dizer, acho que todo mundo tinha, mas nós não tínhamos um nome de alguém disposto a falar.
E eu acredito que os informantes confidenciais até estavam mencionando Darnell Brin e outras pessoas. Eu vou passar por cada um desses, mas tem um que eu quero te mostrar. E você olhou essas 10 séries de fotos para reconhecimento recentemente, certo? Oh, E aí tem mais 6 séries de fotos para reconhecimento que você tem, onde só tem um registro escrito à mão que acompanha ele, certo? sim, e depois de olhar para esses, estou me perguntando se esses são séries de fotos para reconhecimento que eu fiz depois, porque as 4 garotas que eu acho que Mike entrevistou naquela noite, na cena do tiroteio, eu tentei entrar em contato com elas e acho que conversei com algumas delas. E uma ou duas delas moravam na região de Los Angeles. E acho que foi o Departamento de Polícia de Los Angeles. Nós tínhamos enviado algumas fotos de reconhecimento para elas olharem. Essas podem ter sido as fotos que realmente enviamos para elas, porque era em 97 ou 98. E acho que a tecnologia já tinha melhorado um pouco naquela época. Então, deixa eu clicar aqui. Eu tenho em mãos o registro de 86. Então, o Estado propôs as provas 87 até 91, que são as outras 6 reconhecimentos, 5 reconhecimentos, desculpe, sem objeção. Me desculpe, meritíssimo. Sim, eles estarão lá. Então, deixe-me começar com o registro para você e depois vamos voltar para os outros por 1 minuto. Mas deixe-me abrir o registro primeiro. Opa! Tendo certeza de que existem opções mais avançadas tecnologicamente. Se você fosse mais jovem. Se eu fosse mais jovem, se eu pudesse, a gente poderia descobrir uma maneira mais fácil de fazer isso. Você está indo melhor do que eu. Então esses são os registros que você escreveu para cada um desses reconhecimentos, certo? Então você tinha Orlando Anderson em uma, Darnell Brin, outra. Roger Williams. Existem esses quartos. Provavelmente são anotações que eu escrevi porque estávamos tentando montar algo para enviar. Porque estou vendo bem, Roger Williams teria sido, não era um Southside Creep. Pelo que me lembro, ele era um cara da mob ou algo assim. Ele era o oposto de todo mundo. Richard Williams! Você lembra se o apelido dele era Neckbone? Sim, porque acho que conversamos rapidamente com ele lá em Compton. O nome Jerry Bonds era o nome que estava sendo comentado. Errado. Jerry Bonds foi um nome que surgiu logo no começo e acho que Compton sabia disso e com o tempo o nome de Jerry Bonds meio que foi sumindo. Acho que ele é um creep do lado sul de Compton, mas com o passar do tempo, o nome dele simplesmente começou a desaparecer, até mesmo entre os informantes confiáveis. Então, o último nessa lista é O DeAndre Smith. Sim, DeAndre Smith, que é o cara que achamos que estava no banco de trás com Orlando Anderson. Agora eu vou para o reconhecimento fotográfico de DeAndre Smith, que é o de número 91. ele estaria na posição número 3, correto? Acho que espera, sim, você não pode ver? Eu ainda não compartilhei isso com você. Nada apareceu ainda, então... Deixa eu compartilhar com você. Mas se o seu registro tem ele na posição número 3, então seria ele no número 3, correto? Olhando para isso, esse rosto parece meio familiar. E esse número 15 seria a minha letra. Então, essa é uma das fotos mais recentes, sim. Essa definitivamente é uma das fotos mais recentes. Essa não é uma que tivemos no começo. Bom, agora eu quero ir para reconhecimento fotográfico que você escreveu como número 1. Que é a prova da acusação número 76. Não acredito que tenho que parar de compartilhar toda vez, mas...
Vou dar um zoom aqui no número 2. 2. Então eu vou compartilhar com você aqui. Taurus. Professor, ali no número 2 que parece ser DeAndre Smith, correto? Sim. Provavelmente é uma foto antiga, porque o que estou vendo eu acho provavelmente. Eu não sei se essas eram fotos do DMV da Califórnia ou o quê, porque, pelo que me lembro, tivemos que recortar as fotos, porque os fundos eram de cores diferentes e estávamos tentando não deixar cores diferentes na reconhecimento fotográfico. Então nós não entraríamos em conflito mais tarde com alguém. Acho que o senhor Sam concordaria. Você tem amarelo, vermelho, azul, isso causa problemas. Então foi por isso que fizemos isso. E isso era tudo o que tínhamos disponível na época. Então eu quero descer aqui. O estranho desse registro é o número. 6 não tinha nome. O número 6 não tinha nome, mas também o número 2. Mesmo sendo uma foto de DeAndre Smith, O registro que você escreveu está como Andre Norton. Isso pode ser um outro nome para o Sr. Smith. Provavelmente, sabe, estamos falando de quê? 97? Andre Norton. Eu teria que olhar a ficha criminal dele, eu não sei. Próximo não tem número de identificação ali, provavelmente é isso, porque geralmente, se tem um número de identificação, isso é coisa da polícia de Las Vegas. DeAndre Smith, sei lá, não teria nada a ver com isso. Eu não acho que ele tinha histórico em Las Vegas. Agora, enquanto eu passo por cada uma dessas reconhecimentos fotográficos que você tem, vamos para o número 2, que é a prova número 77 do Estado. Descemos aqui. Bom, acho que devo compartilhar com você para que saiba do que estou falando. Descemos aqui e a posição número 3 é Orlando Anderson. Tá certo? Sim. Você está certo? E a posição número 3 é... Esse é o Orlando. Ele tinha um rosto bem reconhecível. E, novamente, teria sido um caso semelhante, onde os fundos eram de cores diferentes. Então, por isso, tivemos que recortar. E eu vou compartilhar com você 70. Então, mostrar para você lá embaixo. Daniel Brim está na posição número 1. Sim, quando vi a foto, parecia ser ele. Havia algo no rosto que me fez lembrar. Mas esse seria Sim. Darnell Branch. Esse seria Daniel Brim. Vamos para o número 4. Se descermos aqui, a posição número 5 seria Jerry Bonds. E se subirmos aqui, posição número 5, temos Jerry Bonds. Certo. Sim. Número 5.
Número 5, nós descemos até o final, que é a prova número 80 da acusação. Esse é Davion Brooks. Davion Brooks na posição número 5. E se subirmos aqui, Essa é Davion Brooks, na posição número 5. Esse é o rapaz que, pelo que o Yufu disse, parecia ser jovem, que fez vocês usarem o Pen Register e todas aquelas outras coisas. Ele é o cara que fez o Pen Register, sim. Número 6. Ops. E lista será a prova do estado número 80. Eu preciso compartilhar isso com você. Nós descemos por aqui. David Keith está na posição número 1. Então, esse seria o David Keith. Sim. E o motivo de colocarmos a fita ali é que acho que provavelmente eram números de identificação ou algo assim. Então, novamente, estamos tentando não ter problemas com as diferentes fotos de registro ou algo assim. E eu acho, não sei se isso é coisa de registro ou uma ficha do xerife, mas nós apenas cobrimos eles para Diminuir o conflito. Você descobriu durante a sua investigação que o Sr. Key trabalhava no MGM, o que significa que ele devia ter um crachá de funcionário. Logo, ele devia ter uma foto. No mínimo, ele tinha que ter um crachá de funcionário, sim. Espere um pouco para a próxima. Número 82. Aí tá. Nós descemos. 82 e na quinta posição está Kevin Davis. Kevin Davis, isso mesmo. E o número 5 é uma fotografia de Kevin Davis. Ei, Sam. E o seu entendimento era que o Sr. Davis, Kevin Davis, é irmão de Dwayne Davis. Ah, que era isso mesmo. Eu sabia que ele era parente, mas por algum motivo achei que eles eram irmãos. Você se lembra de um momento em que uma Glock calibre .40 foi encontrada com o Sr. Davis? Eu não me lembro se estava com ele. Eu uni as duas armas de fogo, das quais eu me lembro. Eu sei que Mike Collette, do departamento do xerife do condado de Elá, tinha uma arma de fogo. Se estava com ele, então seria isso. Ele mencionou uma Glock 40. E eu pedi para ele registrar esses cartuchos no que a gente chamava de drug fire. Depois não sei se eles ainda têm isso. E então pedi para o nosso pessoal de armas de fogo fazer a comparação. No fim das contas, essa não era a arma do homicídio. O perito em armas de fogo disse que não era arma. Então o drug fire, que eu acho que o juiz vai ouvir depois, agora é chamado de Nibin. Mas o drug fire era um método para que fotografias de cápsulas fossem inseridas em um computador. Então alguém em outro lugar poderia verificar cápsulas que foram encontradas e ver se elas correspondiam à mesma arma, cápsula por cápsula. E os peritos que cuidam dessas coisas de armas de fogo sabem fazer tudo isso. Tudo que eu sei é que se eu receber a informação, eu peço para o pessoal inserir no drug fire na época. E aí o pessoal das armas de fogo sabe o que fazer. Dependo deles. Então vamos lá, só temos mais 2 aqui. Vamos fazer o seu número 8, que vai ser o meu 83.
Na posição número 2 está Terry Brown. And Terry Brown. Você está vendo isso aí? Está escrito Terry Brown. Ainda não vejo o reconhecimento fotográfico. Só vejo o registro do reconhecimento. Ainda não. Estaria na foto número 2, na posição número 2, correto? Sim, ele vai ser o número 2, ok? E eu não. Aí está ele. Sim. A foto número 2 é de Terrence Brown. Isso é a foto antiga, sim. Então, o último registro que eu tenho para você, detetive. Bem, eu preciso compartilhar minha tela com você, me dê um segundo. Aprovada, acusação número 84. Você tem Corey Edwards na posição 3. 3. E quando chegamos aqui na posição número 3, essa seria Corey Edwards. Ele sempre tem essa barba, eu não me lembro. Faz tanto tempo, mas sim. Agora, quando você mostrou essas fotos de reconhecimento para o Sr. Alexander, ele conseguiu identificar alguém? E disse que não conseguiu. E você sabe onde o Sr. Alexander está hoje? Pelo que me disseram, ele cometeu suicídio, então ele está falecido. Você tentou mostrar essas fotos de reconhecimento para Malcolm Greenridge. Acredito que sim. Acho que foi no dia seguinte. Por que começou isso? Foi um artigo de jornal. Então, fomos e encontramos Malcolm com Red Wright Jr. E aqui descobri depois porque houve um relato de que tinha outro cara que veio com ele. Nós nos encontramos com eles no Departamento de Polícia de Compton e sentamos com o Malcolm e perguntamos, oferecemos mostrar para ele esses álbuns de reconhecimento fotográfico. E Malcolm disse que nunca quis ver as sequências porque disse que nunca conseguiria identificar ninguém. Então, fisicamente, ele recusou olhar os álbuns de reconhecimento fotográfico. Você mencionou uma matéria de jornal. O que tinha na matéria que fez você pensar que deveria ir provavelmente conversar com o Sr. Green? Havia o repórter chamado Chuck Phillips, que trabalhava para o LA Times na época que estava bem. Essa é a minha opinião. De qualquer forma, Chuck Phillips estava escrevendo um artigo alegando que havia duas testemunhas que o Departamento de Polícia Metropolitana estava se recusando a ouvir, Frank Alexander e Malcolm Greenwich. Quando conseguimos falar com Frank Alexander e Malcolm Greenwich, ambos afirmaram que as palavras usadas por Chuck Phillips não eram as deles, que eles nunca tinham dito aquelas palavras. E que Malcolm Greenwich disse que nunca poderia identificar ninguém, então não tinha motivo para olhar os álbuns de reconhecimento fotográfico. Frank Alexander basicamente disse a mesma coisa, que a história não era do jeito que ele tinha contado. E você era um detetive de homicídios em Las Vegas, Nevada, no condado de Clark, certo? Correto? Esse crime parece ter vindo de Compton e retornado logo depois para Compton, certo? Todas as testemunhas, tudo tá lá, correto? Todo mundo que está relacionado a esse crime que conhecemos vem da Califórnia. Sim. E você é um policial na Califórnia? Você tem os mesmos poderes que tem aqui em Las Vegas? Não. tem. Quantas vezes você viajou para a Califórnia, geralmente, tentando falar com pessoas sobre esse caso em particular? Fizemos de 10 a 12 viagens para a Califórnia. Nem todas essas viagens foram com a polícia, porque chegou um momento em que não queríamos necessariamente lidar com a polícia.
Então fomos lá tantas vezes para tentar entrar em contato com pessoas diferentes. Na verdade, toda vez que fomos para a Califórnia, tentamos entrar em contato com a Death Row Records, mas eles ficaram nos enrolando. Então, no final das contas, vocês ficaram com algum caminho para continuar a investigação? A única coisa que conseguimos foi, acabamos indo para a audiência de revogação do Suge Knight, onde acabei fornecendo uma fita de vídeo do MGM para o escritório do promotor lá. Deixa-me te perguntar sobre isso. Topo! Deixa-me te perguntar sobre isso. Suge Knight, na época em que ele está envolvido nessa briga com Orlando Anderson no MGM, ele está em liberdade condicional, tanto federal quanto estadual, na Califórnia, correto? Gostei que eles apresentaram, sim. E nessa audiência em particular, ele chamou uma testemunha em sua defesa para alegar que estava tentando parar a briga? Orlando Anderson foi intimado como testemunha em defesa do Suge Knight, sim. Ei, ele testemunhou que Suge Knight estava tentando ajudá-lo, não machucá-lo. Orlando Anderson, aparentemente, porque eu não fui autorizado a entrar na sala do tribunal, mas aparentemente Orlando Anderson testemunhou naquele dia que Suge Knight estava tentando ajudá-lo. Então, foi você a testemunha que deu base para a apresentação do vídeo que contestava esse depoimento naquela audiência de revogação? Porque eu tinha conversado com Orlando Anderson em Compton no dia dos mandados de busca e ele me contou uma versão diferente. Eu estava lá como testemunha de impugnação caso Orlando decidisse contar a história que ele realmente contou. E eu testemunhei que Orlando me disse o contrário, que Suge Knight e Tupac basicamente bateram nele muito forte. Obrigado, senhor.